seja muito bem-vindo ao Pod Pati, mais uma edição inédita para você. Que bom saber que você está aí curtindo a gente. Nós aqui falamos de negócios, nós falamos sobre empreendedorismo, nós temos também entretenimento, temos informações de alta qualidade e estamos no Mundiplay. E você que nos acompanha, se ainda não é inscrito no canal, né? Meu convite para que você se inscreva, comente, compartilhe, dá essa moral pra gente. E o programa hoje está muito gostoso, está muito interessante. Hoje nós vamos falar com um cara fera que eu admiro demais e que vem já faz algum tempo escrevendo alguns momentos da minha história profissional, história particular também. Eu estou com ele, que é publicitário, formado e pós-graduado em comunicação e marketing pela PUC de Curitiba. Ele tem MBA em gestão de marca pela ESPN Sul, mas o homem é chique, meu Deus. Ele já trabalhou em Curitiba, em Joinville, mora em Foz do Iguaçu desde 2011, é casado com a Kelly Caroline, é pai do Enzo e também é pai do Josué Caleb. Eu estou recebendo com muito carinho o nosso Gustavo Fatah. Seja bem-vindo. Obrigado, Paty. Obrigado mesmo pela oportunidade. Parabéns pelo canal. Obrigada. Pelo programa, pela iniciativa, achei muito bacana. Segunda temporada tá bem assim, tá gostosa, porque assim a gente conseguiu uma estrutura melhor, eu tô bem recebida aqui no Mundiplay, assim, tá muito bacana. Mas sabe? É muito legal a iniciativa, parabéns, e eu me sinto honrado aqui, né? E eu acho que tem tudo a ver com o nicho do programa, que é falar sobre empreendedorismo e falar sobre marcas e sobre publicidade, que é a sua área, a sua formação. Eu acho que ajuda muita gente a se localizar nesse mundo doido que a gente está vivendo aí, não é verdade? Sim. A marca, ela dá um balizamento, mas eu quero que você fale de você, como é que é tudo isso aí nesse universo maravilhoso de comunicação? Então, eu passei por várias transições nesse processo, é mesmo? né? Porque o processo de gestão de marca ela demanda também da comunicação. E a comunicação passou por... A gente é da geração dessa transição, né? Justo. Que sai da comunicação tradicional e entra para essa comunicação das novas telas e dos novos comportamentos, de como as marcas vão se comportar diante esse consumo desse tipo de comunicação e tudo mais, né? Uhum. Então, essa transição atrapalhou um pouco os comunicadores que trabalhavam antigamente daquela forma. E hoje tem que se adaptar a essa, né? Essa geração que já tem saído, né, das escolas de comunicação e estão entrando, já não tem, já são criados para isso. Agora nós tivemos que nos adaptar a isso, né? Demais, assim, e não é uma coisa que a gente perceba que porque assim, existia um grande número de pessoas que estava formado por aquilo, né? Exato. E eram as bibliografias, era a formação, era a capacitação, era quem era o seu mentor. Uhum. E aí você pega, vamos dizer assim, uma vida inteira de comunicação num Exato. único estilo, desde a criação do rádio, desde a criação da televisão, era só esse modelo. Era só esse modelo, exatamente. Nós temos uma geração importante aí de comunicação no nicho analógico. Exato. Mas eu digo assim, ó, no meu ponto de vista, isso aconteceu com várias profissões e não é privilégio, digamos assim, né? Ironicamente dizendo, não é um privilégio da comunicação. Eu gosto de usar como exemplo, por exemplo, a fotografia, né? Você vê grandes fotógrafos que sempre fotografaram com a película e fizeram coisas incríveis e não tinham margem de erro. Porque era um filme de tantos cliques e tinha que fazer fotos incríveis com aqueles cliques. Aí veio a fotografia digital, né, e mudou isso. Só que, assim, ninguém tira o know-how de quem trabalhava com película. Ninguém tira, Ninguém tira esse know-how, né? Pô, gostei dessa defesa. Mas é verdade, porque é fácil você se colocar, por exemplo, dentro dessa prática da fotografia, com vários cliques e tentando. Agora, você ter o conhecimento de como aquilo era feito antigamente com a película, isso te traz um potencial muito maior, mesmo utilizando a tecnologia. De olhar e tudo, exato. né? Da formação do indivíduo. E a comunicação é a mesma coisa. Uhum. Eu costumo falar assim, ó, os novos profissionais, talvez algum até se sinta meio atingido, o que eu vou dizer agora, mas é um fato. Você hoje a comunicação, ela te dá muito dinamismo, ela te dá muitas possibilidades. Porém, o que eu vejo, existe um déficit muito grande, que é óbvio que por vários fatores, mas um desses fatores é a falta de criatividade.
Entendeu? Hoje você tem lá N ferramentas na comunicação que você pode trabalhar, porém você não tem um argumento criativo, como era feito antigamente. Nós éramos desafiados a sermos criativos. Exatamente, né? porque nós não tínhamos muito veículos de comunicação para comunicar, e em muitos casos nem muita verba para se comunicar. Então o impacto tinha que ser muito maior que a abrangência e que a frequência. Então a gente tinha que apelar para a criatividade. Então antigamente você via lá a comunicação sendo não só a comunicação de venda, no caso da publicidade, mas sendo entretenimento. Sim. Ela precisou ser entretenimento. E a gente vê hoje, por exemplo, as mídias sociais, você sendo bombardeado por comunicação. Só que se eu perguntar para qualquer pessoa hoje, no final do dia, o que te chamou a atenção? No dia de hoje. Nada te chama atenção. Nada. As pessoas absorvem aquela comunicação naquela hora e se coincidir o interesse por aquele produto ou serviço naquele momento que você viu, aí você compra. Justo. Agora, se não coincidir, você não vai lembrar. Então, o processo de gestar marca hoje em dia se torna um pouco mais difícil do que era antigamente. E eu acho que essa responsabilidade... Bom, eu estou no rádio novamente, a gente está aqui no podcast... que eu vejo como uma benesse dessa nova onda e essa independência, essa democratização da comunicação, eu vejo como uma benesse. Todavia, rapaz, falando de publicidade especificamente, quanto neurônio a gente gastava, quantos dias gravando um único comercial. E assim, nesse ponto, eu sempre digo lá na rádio que a gente... a televisão emprestou do rádio uma comunicação que já acontecia, que eram os programas de auditório, e hoje quem vê Mignon aí fazendo programa de auditório, Luciano Huck, o próprio Faustão, a Hebe Camargo, são tudo. A escola é a comunicação que aconteceu lá no rádio, né? Você falou de fotografia, vamos voltar um pouquinho para a comunicação, essa que usa o auxílio da imagem e do áudio. E aí você tem essa modernização, então esse acesso, todo mundo amou, e daí o rádio ia morrer? Não morreu e não morreu até hoje. E se adaptou, inclusive. Exatamente. E eu vejo assim, muita gente falando assim, olha, Instagram é tudo, Facebook é tudo. Os stories, 15 segundos, quantos comerciais de 15 segundos nós fizemos? Exatamente. Não é verdade? Só que a gente estudava tecnicamente cada ação daquele material de 15 segundos para que ele fosse efetivo. A mesma coisa os VTs de 30 segundos, as chamadas, os rabichos. Eu percebo que as pessoas agora têm acesso, mas falta uma escassez de criatividade e não tem base. Aí eu gosto do teu argumento, dizendo, olha, Patrícia, aquele fotógrafo que fotografou com película, ele não é demérito nenhum. Hoje ele trabalhar, o conhecimento dele não ficou defasado. Não ficou, de modo algum. Exatamente. E assim, quando você falou das mídias sociais, eu costumo falar algo, inclusive para os meus clientes, da seguinte forma. Pode até ter que alguém não concorde com o que eu vou dizer, mas eu tenho vivido isso na prática, não na teoria. Mídia social não foi feito para marcas, foi feito para pessoas. Né? A próprio termo, já mídia social, para você se socializar. As marcas só estão lá porque as pessoas estão lá. Então, se você pode perceber assim, se você for buscar perfis de marcas lá dentro, você vai perceber que existem pessoas cujo expõem o seu cotidiano lá dentro com muito mais visibilidade que qualquer outra marca. Né? Então, assim, as marcas elas estão abrindo um caminho dentro de um campo que não foi feito para elas. Tá? E muitas dessas marcas não sabem se comportar lá ainda. É mesmo? Por isso que elas apelam, por exemplo, para os famosos influencers. Para tentar atrelar o cotidiano desses influencers com o convívio dessa marca, entendeu? Mas mídia social não foi feito para essas marcas. Então, por isso que as marcas têm que tomar muito cuidado quando vão se envolver nesse campo, estar nesse campo. É um campo promissor? Sim, mas eu ainda acho que as marcas não sabem ainda estar lá dentro, não sabem se comportar lá dentro. Mas daí a gente entra numa guerra aí de facas e tesouras, porque a televisão, o que você acha da televisão? Assim, se o anunciante tem que tomar cuidado com as redes sociais, o que dizer então da TV? Mas para você entender, por que eu não estou tirando o mérito ou o desmérito da televisão, não tô colocando em pauta a questão das mídias sociais. E o porquê que eu vejo que as mídias sociais ainda é um problema para as marcas? Porque, por exemplo, assim, as marcas elas não sabem, hoje em dia, os agentes que trabalham com o processo da comunicação, talvez nem conheçam a comunicação como era dos anos 80, anos 90. E por que eu falo isso? Eu vou te explicar onde eu quero chegar.
Quando você tinha, por exemplo, comunicadores naquela época que tinham poucos veículos de comunicação para se trabalhar, e eles tinham que brigar com os conteúdos que as pessoas tinham real interesse, por exemplo, novela, jogos de futebol, eles tinham que trabalhar contra uma coisa que eles chamavam de efeito zap. Tem uma entrevista com o Washington Oliveto, que inclusive muito comunicador hoje em dia nem sabe quem é o Washington Oliveto. É verdade. Né? Que foi um dos grandes publicitários de todos os tempos, né? E brasileiro. E ele explicava muito bem o que era esse efeito zap. Era aquele efeito em que as pessoas, quando davam um comercial do conteúdo que elas estavam assistindo para a hora da propaganda, assim, elas trocavam de canal. Porque não interessava para eles verem comercial, interessava para eles verem o conteúdo. Então o efeito zap é esse problema, essa troca de canal. E como quebrar o efeito zap? É por isso que a comunicação passou de ser informação e passou a ser entretenimento. Então as pessoas às vezes deixavam entrar o comercial para quê? Para poder ver o comercial que vai chegar. Porque é engraçado. Né? Quem aqui não lembra dos comerciais que tinha da Ipiranga, da Filco? Porque as pessoas se entretinham com aquilo. Lembra daquela, vamos fazer uma toque, toque, toque. Quem bate é o frio. Pernambucanas, quem não lembra disso? Né? Não é? A gente gostava demais. Então, e contavam a história da nossa época. Exato. Hoje em dia, nas mídias sociais, veja só, a gente não vê histórias. A gente vê momentos e ponto. Entendeu? Então, assim, esses dias eu tava vendo comerciais do YouTube, por exemplo. Aqueles que interrompem, que tinha exatamente o mesmo propósito que... Interruptivos, né? Interruptivo. Mas era interruptivo em qualquer época que foi vida. O comercial sempre interrompeu o conteúdo. Só que, antigamente, você queria assistir porque era entretenimento. Hoje, o máximo que as pessoas conseguem fazer é o quê? Desculpa. Toma uma aguinha aqui, ó. Isso. O máximo que as pessoas conseguiam fazer era o quê? Não para esse vídeo. Escuta o que eu quero falar pra você. Ai, que chato aquilo, Gustavo. Gente, sabe, é isso que eu falo assim, cadê a criatividade de você prender as pessoas naquele vídeo e fazer com que elas não pulem aquele comercial? Justo. Entendeu? Hoje, o que as pessoas chamam de copywriting, né? Precisa ter o máximo do segredo do copyright é você dizer pro vídeo não parar. É o máximo que você conseguiu. Se conseguiu até hoje? Como assim? Isso é tudo que você consegue fazer? É tudo que você consegue fazer. Na época em que a propaganda era, né, que as pessoas, propaganda velha e tal, era aquela propaganda que as pessoas não tinham coragem de trocar de canal, porque ou fazia você rir, ou fazia você chorar, ou fazia, sabe, te irritava, ou mexia com você. Tinha todo um estudo psicológico em cima disso. E eu me lembro que eu fiz um curso de direção de cinema com Percy Tamplin. Acho que esse cara já está até morto. E o desafio, ele fez uma propaganda da Omo na época, dessa marca, e assim, o desafio era fazer o branco num branco. Exato. A roupa branca se destacar num cenário branco. E assim, era uma discussão de luz aqui. Nós estamos cheios de parafernálias aqui hoje para conseguir alcançar nosso áudio legal, porque existe uma questão técnica muito séria por trás de um trabalho como esse, para quem leva a sério, né? E na nossa formação, na nossa qualificação, era isso também, era de buscar as melhores referências. Os desafios estavam, então, vamos vender roupa branca, mas num lugar branco. Como é que fica? Porque ele é branco de verdade, ele vai ressaltar em cima de uma parede branca. Para mostrar que o Omo deixava tudo muito branco. E era um estudo, rapaz, de iluminação, enfim, de conceito, de psicologia. O que a dona de casa, afinal de contas, queria com o Omo. Exatamente. Afinal de contas, o que eu iria dizer para ela a respeito desse produto o suficiente para fazê-la comprar? Exatamente. Então, assim, e hoje é esse o grande problema das mídias sociais, sabe? As pessoas não têm essa busca por esses detalhes, por esse cuidado, esse estudo todo, entendeu? Que, aliás, então, é uma das áreas que você mais faz, é estudar. Exato. Então, assim, as marcas começaram a ficar mais volúveis. Entendeu? Começaram a ter um tempo útil dela mais curto, né? Mais escasso. Enquanto você, por exemplo, se eu falar para você quais são as marcas mais duradouras do mercado, são aquelas que já foram gestadas na década de 80, década de 90 que ainda estão perdurando. Entendeu? Sadia tá aí, Guaraná Antártica tá aí, Filco tá aí, entendeu? Agora, as novas marcas que estão surgindo agora são marcas que vão ficar no mercado 5, ao máximo 10 anos, acabou. Meu filho fala assim, mãe, os produtos não foram feitos para serem duráveis, eles foram feitos para serem bonitos. Você concorda com isso? E ele é de uma geração, olha que incrível, isso aí quem disse foi Steve Jobs há 10 anos atrás.
um pouco mais talvez, que ele falou assim, ó, que a próxima geração não vai buscar a solução, mas sim o design. E olha o que o teu filho falou, e ele acertou, e é isso mesmo. Entendeu? E ele percebe isso. E ele percebe isso. Então, assim, marcas que buscam... A própria Apple é um exemplo disso. A Apple e a Google, 2020 para cá, foram eleitas as marcas mais valiosas do mundo. São as duas únicas que não têm iniciativa nenhuma em mídia social. Bah. Entende? Uau! Não tem iniciativa nenhuma. Comprovação, Existe defensores da marca que vão lá, criam os perfis e defendem a marca. Mas não existe iniciativas próprias delas dentro das mídias sociais. Uau! Isso é revelador, né? Não existe. Então, assim, prova-se que não se valoriza. A mídia social não é o ápice para criar valor a uma marca. Entendeu? Que é uma ferramenta, beleza, pode ser uma ferramenta, mas não é o ápice, nem é o necessário para isso. Entendeu? A comunicação das mídias sociais é muito volúvel. É muito rápido. E confunde um monte as pessoas, o empreendedor, né, principalmente, porque ele fica perdido, ele não sabe o que vai fazer. Ele fica pensando assim, gente, será que eu danço? Será que eu uso um decote mais ousado? Que cor eu vou usar? Que definição? Eu acho que você fica bem doido quando você recebe o cliente falando assim, eu quero fazer meu logotipo, minha logomarca. E aí você vai fazer um mínimo de briefing com ele. Qual é? Você faz uma pesquisa, né? Comigo? Sim, exato, eu faço uma pesquisa, a gente conversa para saber, porque assim, para criar o logotipo, como eu falo assim, existe uma diferença muito grande entre marca e logotipo. É possível ter um logotipo e não ter uma marca, né? E é possível você ter uma marca que é representada por um logotipo. Então, às vezes as pessoas confundem muito esse tipo de coisa. Eu preciso criar uma marca para minha empresa, mas a tua empresa tem história? Não tem, então ela não tem marca. Vou fazer um logotipo. Eu vou fazer um logotipo. A tua história, você vai construir ela nesse processo todo. Mas mesmo o logotipo e a logomarca, eles vão ter estudos, eles vão ter análises, profundidade. Exato. Que cor você quer, que estilo de... Que vai traduzir tudo aquilo que a marca ou vai conquistar ou já conquistou. Né? Por exemplo, você sabe que a McDonald's, por exemplo, a marca que ela tem se refere ao mercado dela mesmo. As cores, por exemplo, são cores provocativas, que aguçam fome e fazem com que te provoque para que você não permaneça lá no local, porque o McDonald's é uma empresa de fast food de comida rápida, come e sai. Então tudo lá é trabalhado para que você não tenha conforto, para que você te provoque lá dentro, para que você só tenha fome e saia. Então, todo esse estudo... A arquitetura dela foi planejada e pensada para isso, para esse fim, com essa finalidade. E a marca também. Sim. A marca provoca para isso, esse tipo de coisa. Então, quando a gente cria um logotipo, é para traduzir isso também. Entendeu? Então não é só simplesmente criar um logotipo, é estudar aquilo que a marca vai ser, caso ela não seja, e aquilo que ou traduzir no logotipo aquilo que a marca já é. Para que as pessoas olhando já falem, eu sei do que está falando isso aqui. Gustavo, acho que dá uma agonia quando a pessoa não entende o que você está dizendo, você tenta explicar. E nós temos a Sol e Lua Filmes, uma produtora de vídeo, né, que o logotipo quem fez foi o Gustavo. E aí... Eu fico doida quando a gente está tentando explicar para a pessoa o que é um estilo. Você quer resgatar, você quer fazer um storytelling, vai precisar de uma pesquisa, quase uma anamnese para você descobrir tudo que a pessoa gosta, enfim. Mas nessa onda, as pessoas chegam para... Eu quero fazer aquele videozinho lá que vocês fazem. Videozinho, tem história aqui. Exato. Eu me arrepio igual gado. Se você me permitir aqui, eu posso até a questão de eu não gosto muito de dar cases astronômicos, porque as pessoas falam, foge da nossa realidade. Então vou dar um case aqui local. Né? Por 3 anos eu trabalhei com a marca que é a Sol Imóveis. E na época que eu iniciei o processo construindo o logotipo deles. Uau. Mas eles já tinham 30 anos de história, já tinham 30 anos de marca. E eles não estavam líderes no mercado ainda. Mas eles tinham 30 anos de marca. E a ideia era criar um logotipo que traduzisse não só o que passou, mas a nova fase que ia entrar. Que eles estavam buscando essa nova fase. E eu busquei argumentos minimalistas para esse processo, né? Tanto que quem já viu a marca da Sol Imóveis aí, o logotipo da Sol Imóveis, ele traduz isso. E não foi só um trabalho de construir um logotipo, porque a proposta era construir uma marca, ou reconstruir, ou realinhar. Então nós trabalhamos esse processo. E a gente buscou um material que traduzisse isso. Nós buscamos um material, primeiramente, para comemorar o aniversário de 30 anos, um promocional, e depois nós partimos por um institucional que contasse uma história. Né? Que trouxe como mote o sol que nasce para todos. Uau!
né? E que mostra a Sol Imóveis acessível para todas as pessoas. E que o sol que brilha para alguém que tem uma necessidade mais restrita, também brilha para aquele que já tem todas as possibilidades para a vida dele. E que tem tudo a ver com casa, né? Exatamente. Então a gente trouxe esse processo. Hoje, a Sol Imóveis lidera o mercado, porque foi um processo de 3 anos construindo a marca deles, entendeu? E hoje eles são o líder no mercado imobiliário aqui na região de Foz do Iguaçu. Então, assim, não é simplesmente vocês, vou só fazer postzinho em mídia social, que é o grande problema das mídias sociais hoje. Não, vou fazer só post e está resolvido. Tá, mas o que a marca vai dizer para você, sabendo que existe várias marcas fazendo a mesma coisa lá, naquele lugar? Isso é mais uma vitrine. Exatamente. Uma vez nunca esqueço que eu li um livro... Ela vai pro preço, né? Só para fechar a ideia. Exato. Eu li um livro do David Ogilvy, que é um dos grandes publicitários e marqueteiros do mundo, né? O grande David que leva o nome dele numa franquia de agências mundiais, né? Ele faz um questionamento assim: o que te faz pensar que os 25 anos da tua empresa vai emocionar o teu cliente? Exato. Emociona você, que é dono. Mas o teu cliente não tem nem saber disso. Você está na guerra, né? Você está na guerra. Então, assim, você precisa atrair o teu cliente. Você não tem que comover o teu cliente com aquilo que te comove. Uau. Entende? Pois é, mas a gente falando aí de logo e de marca, aí eu lembro de um empreendedorismo que é uma galera, é um assunto muito novo. Eu fico muito feliz com o Bolsonaro, que incentiva a gente a abrir empresas, as pessoas abrirem as suas empresas, a se tornarem livres de fato, né? A colocar o cora, né, no risco aqui, porque é... Mas, de fato, a gente não sabe empreender. A gente está aprendendo o esquema. Saindo um pouco da questão da comunicação, falando um pouco de economia, vou falar para você assim, nós estamos acostumados durante muitos anos no Brasil a depender do Estado para tudo. Ou seja, eu não estou seguro se eu não tiver o Estado garantindo o meu emprego ou garantindo meus direitos trabalhistas. Era nisso assim. onde eu ia chegar, exatamente. Agora, quando você, por exemplo, em economias pujantes de tributações já resolvidas, de incentivos, de democracias resolvidas, de incentivos e tal, você não tem ninguém querendo ficar preso a uma empresa. Justo. Né? Você, por exemplo, a uma estatal, a um governo, esperando que ele vá dar solução de tudo. Os Estados Unidos é uma referência de capitalismo, onde as pessoas... Eu não vi ninguém que critique os Estados Unidos indo embora para um país que não seja capitalista. Né? Pode, os Estados Unidos... Não, qualquer... Tem suas mazelas. Tem suas mazelas, mas, porém, é a melhor economia até hoje. Né? Então, assim, as pessoas lá são incentivadas a terem seu próprio negócio. Tudo é incentivado, ninguém quer mais ter... Então, lugares como esse que estimulam a comunicação, que estimulam grandes marcas, que fazem nascer essas histórias, né? Onde a gente vê, por exemplo, assim, como nasceu a Nike, como nasceu a Coca-Cola, por exemplo, Coca-Cola, como nasceu a Google. No risco. Se você for ver a história de Steve Jobs, como nasceu a Apple. Foi um jovem que gerenciou pessoas que sabiam daquilo, não se preocupou em arrumar um emprego, se preocupou em criar algo novo, porque o local onde ele vive estimulava ele aquilo, e criou uma das marcas mais poderosas do mundo hoje. Né? O fato é que isso não está resolvido no Brasil, a gente tem medo mesmo, né? A gente quer o sustento. As pessoas querem depender de alguém. E eu acho que elas travam um potencial incrível, porque o brasileiro ele é muito mais criativo. O brasileiro ele é mais criativo. Tanto que ele é não só criativo para abrir negócio, a própria comunicação é um exemplo disso. Exato. Veja só, o Brasil, no final da década de 80 e início da década de 90, era uma das 3 maiores potências do mundo na propaganda. Olha aí. E não tinha verba. Só com impacto criativo. Nós disputávamos... que para elaboração eram baratas, né? O Washington Oliveto foi o único publicitário até hoje que conseguiu levar 8 leões em Cannes numa edição só. Então, assim, você viu que era o Oscar da propaganda até então. Então, você vê que naquela época o brasileiro sempre foi criativo nesse processo. Entendeu? E como é criativo em várias coisas que faz, né? Mas dá pra gente concluir que a gente diante disso, diante dessa realidade que nós não sabemos ainda empreender como deveríamos, ou ainda somos um pouco covardes nesse aspecto e temos a ideia de que tudo precisa ser o Estado que vai prover, é uma herança amarga do comunismo. É uma herança amarga.
É uma herança amarga, assim. E, infelizmente, eu acho que não se resolve da noite pro dia, né? Foram um pouco mais de 30 e poucos anos que fizeram com que a gente tivesse essa mentalidade. E que para tirar isso da gente também vai gerações. O que cabe a nós é estimularmos as futuras gerações a entender que elas têm potencial para empreender, né? Que eles têm criatividade para isso, né? E que eles não se... E que assim, principalmente na comunicação. E quando se fala de marca, é impossível não se falar de marketing nem de venda, né? E que a gente ia chegar nesse ponto inevitavelmente, né? Quando você está querendo empreender e as novas gerações se preocupam muito mais em pautas ideológicas do que em pautas de consumo, você trava todo esse processo. O desenvolvimento, inclusive. Né, porque marcas... isso, inclusive, o próprio Horst Oliveto uma vez falou assim, marcas foram criadas para que fossem vendidas, não para que abraçassem ideologias. Nossa, tá? Já naquela época. Naquela época. Então, assim, e o erro das grandes marcas hoje é querer abraçar essas ideologias e não se preocupar com a venda. Mas a gente tá um brasileiro muito, como sempre, né? Nas questões, nós falávamos aí em off sobre batalhas reais, se precisar chamar pro fight mesmo, duvido se vai mesmo. Duvido que vai mesmo, né? Mas o que é bem diferente, por exemplo, de outros países mais desenvolvidos, eu vejo o Brasil, assim, aceitando com muita passividade as empresas que lacram e depois elas não lucram. Eu, por exemplo, não compro em algumas marcas que eu já comecei a ver que estão... Mas eu acho assim, Patrícia, a resposta... Mas vai fazendo um país aí que não aceita a ideia. Mas a resposta tem que ser assim. Ao contrário dessa cultura que até agora não entendi, mas a cultura do cancelamento. Meu Deus. A contrário dessa cultura, a resposta do ato do consumo, ela tem que ser feita no consumo ou do não consumo. Exatamente, eu não compro. Ponto. Porque exatamente... Aqui em Foz do Iguaçu aconteceu um negócio parecidinho e daí pararam de comprar lá. Exato. Então o que acontece assim? Porque essa é a lógica do consumo. Ou você compra ou você não compra, independente quais sejam os motivos de você comprar ou não. Né? Quer um grande exemplo disso? O Magazine Luiza é uma das grandes casas de varejo. Hoje, inclusive, eu vi a notícia que as suas ações na bolsa perdeu mais de 92% de valor. E aí? Ou seja, ela está caminhando para falência. E ela quis lacrar. Entende? Esse é o perigo de você trazer ideologia para uma marca. Né? Nós falamos agora nos bastidores. Quando você trabalha com marca, é necessário que você busque o comportamento humano para fazer isso, para você gestar uma marca. Porque marca nada mais é que um indivíduo que vai ter sua personalidade, que vai identificar outros indivíduos. Certo? Então, essa deve ser a base e o entendimento do empreendedorismo. Para mim então, assim, se eu tenho uma marca, ela tem um público específico que ela vai atingir. Esse público tem um estereótipo. Nós chamamos isso na marca de arquétipo. Né? A marca tem que ter esse arquétipo. Apesar de que você não precisa se prender muito nessas questões teóricas. Eu não gosto de ficar se apoiando muito só nisso, né? Mas enfim, ela precisa ter um estereótipo, ela precisa ter uma personalidade. E essa personalidade tem que identificar o teu público, certo? Hoje, se você for analisar o comportamento das pessoas, por mais que alguns agentes midiáticos coloquem isso goela abaixo, o mundo tem um viés conservador. Ah, não concordo. Vou provar isso para você. A gente conversou agora há pouco. Olha para a história e olha para a atualidade. Se você trabalhar com marketing, tem que trabalhar com comportamento humano. Certo? O que as pessoas estão consumindo, independente de marca. O que elas estão consumindo. Aí você vê. Vamos dar um exemplo de cinema. Falamos agora há pouco. Cinema. O UCM vem destruindo com bilheterias, produções esmagadoras, atores astronômicos e ganhando beleza, com todo um viés progressista. Aí você vê um filme que é um remake da década de 80, que arrebenta e arrebata bilheterias, com um viés totalmente conservador. Como massa esse filme, Ou né? seja, as Top pessoas... Gun, a gente tá falando de Top Gun. Top Gun, exatamente, Top Gun Maverick. Ou seja, arrebatou bilheterias. As pessoas queriam consumir aquilo. E não foi só no Brasil, foi no mundo. Então, assim, uma leitura que eu faço, as pessoas querem conteúdos conservadores. As pessoas querem consumir como sempre consumiram. Entendeu? Enquanto se tenta colocar algo, elas que elas não aceitam tanto quanto...
Por incrível que pareça, só no Brasil é que começou um burburinho, que eram que começaram uma hashtag lá. Eu vi isso aí. Que eles falaram assim, Era machista demais. Não, hétero demais. Hétero demais, esse tipo de coisa. Uma exaltação, uma ódio ao homem demais. Mas assim. Ah, tá. Tem esse absurdo que, que o avião tinha uma forma de uma genitália masculina. Mas no cinema tem uma máxima que a gente fala assim: se a crítica não gostou, vai que é bom. Né? E a crítica agora, infelizmente, os caras. Quem é o crítico hoje? Quem é o crítico hoje? Exatamente. Então, assim, pra gente fazer uma leitura de que tipo de coisa a gente faz, que tipo de conteúdo a gente cria, de que tipo de personalidade a gente coloca numa marca, você tem que ler pessoas. Então não adianta. Quando você vê a Magazine Luiza tentando lacrar e quebrando, e você vê o conservadorismo no cinema conseguindo altas bilheterias, gente, alguma coisa tem e as marcas precisam se ligar. Falar, eu não posso ir para esse campo cegamente, porque eu vou me quebrar. E quanto à espiral do silêncio, Fatah? Olha, eu assim, é complicado falar sobre isso. É sério. É complicado, mas é sério. Assim, nem sempre aquilo que se diz que está girando é aquilo que de fato está girando. Só está fazendo mais barulho. Só mais barulho, né? Nem sempre o maior grito é a força, é número, né? É número. Às vezes... Ou é o comportamento que está ditando realmente aquilo, né? Exato. Perceba uma coisa. O conservadorismo não grita e nem sabe gritar. Né? Porque se soubesse gritar, a gente não estava vivendo o que está vivendo hoje em dia. Justo. Isso, né? Lamentavelmente, é isso. Mas a gente veio conversando, eu e o Paulo viemos conversando sobre isso no carro, a caminho daqui, do estúdio. E a gente é muito do... né, somos mansinhos, da outra face, calma aí, não é bem assim. Só que na hora da batalha, da guerra, a gente precisa falar. Então isso também faz parte de uma cultura muito, como eu posso falar assim, deturpada. Tá? As pessoas costumam falar assim, eu sim. Eu tenho algumas coisas que eu concordo muito com o conservadorismo, principalmente porque eu como publicitário, ficaria tanto quanto irrelevante se eu não fosse capitalista. Como é que pode um publicitário não se dizer em prol capitalismo? Não encaixa isso para mim. Você vê os novos comunicadores com viés ideológicos bem acentuados, pintando o capitalismo como se fosse algo terrível, mas como é que eles vão sobreviver se não for dessa forma? A publicidade... é uma contradição total. Total. Publicidade sem capitalismo, ela nem existe. Ela nem existe. Isso. Entendeu? Então, não tem paciência não nesse ponto. Então, por ponto. isso que algumas coisas ideológicas pra mim não desce, porque assim... Tudo sem capitalismo não existe, verdade. Existe. Não tem então, isso. Assim, não, o comunismo, onde tentou se instalar e tentou acontecer, ele não deu certo, tá? E a história pra provar. Marcas e comunismo nunca vai dar certo. A única marca que dá certo no comunismo é o próprio comunismo. Prova disso é a manifestação... Vamos pular pra política. Onde é que entra essa diretamente, né? É o marketing político, né? Onde é que entra a tua atuação aí? Porque é uma contradição tão grande a contradição no que eu digo é assim, as pessoas dizerem que o Brasil não é conservador ou as pessoas no mundo não são conservadoras porque elas têm atitudes, comportamentos e a maioria sim preza por comportamentos que são conservadores. Dentro da política, a gente não entende como é que as pessoas tentam dizer que não, o progressismo tomou conta, agora essas pautas precisam ser defendidas pelos próprios conservadores, os conservadores dizem que não, mas a prova real é que nós estamos saindo das ruas, estamos apoiando um presidente muitas vezes que tem falado a língua do povo dentro das pautas que concordam com a vontade do povo, que concordam com aquilo que é o cotidiano, é a vida, é o viés daquele cidadão. Então, não combina, não congrui. Assim, uma coisa é fato, né? O Brasil ele tem uma particularidade nesse aspecto, tá? Apesar de terem pautas, modo operantes parecido com o de outros países, né? Mas o Brasil ele tem uma particularidade, assim, a mídia, ela aqui no Brasil, ela gigantescamente, esmagadoramente, ela é em prol
do que o Brasil sempre teve. Ela não é em prol de uma mudança, né? Ela é em prol daquilo que o Brasil sempre teve, porque ela sempre foi muito beneficiada por isso. Isso é ponto. Eu não preciso disfarçar isso, porque isso já é notório, assim, as pessoas já sabem disso. Acontece que o que isso muda dentro do processo do marketing político? Que isso não... Eu acho que dificilmente vai acontecer algo igual. Parecido talvez, mas igual. Não acontece mais. Uma única pessoa, com um único celular, destruiu com grupos de comunicação gigantescos no país. Meu Deus do céu. Pode não gostar do cara. E como um país democrático, até respeito. Não gostou, beleza. Agora, assim, vou ter que admitir, pô. O cara destruiu com um sistema de comunicação gigantesco, com um único celular. Eu nunca esqueço uma vez de uma entrevista do Enéas no Roda Viva, antigamente, onde ele fala uma frase assim, ó. Ele é questionado, qual é a tua chance de ser eleito e como você vê isso? Ele fala a seguinte forma, ele fala assim, se eu conseguir me eleger com 1 minuto de TV, eu vou provar para a mídia no Brasil que nada daquilo que eles estão dizendo interessa mais ao povo. E aquilo impactou. E foi exatamente o que aconteceu com o Bolsonaro. Exato. Então, assim, nada do que eles estão dizendo interessa mais às pessoas. Porque por mais que eles imputem ao Bolsonaro culpas e coisas, o povo não está comprando isso, está notório. Justo. O povo não está pegando essa ideia. E eles têm ainda insistem. Insistem da prepotência de achar que uma mentira contada várias vezes ainda vai ser verdade. E não está colando. Entendeu? As pessoas não estão comprando isso. E eles estão apostando alto em algo que estão comprometendo o próprio meio. Hoje as pessoas estão discutindo com muito mais esclarecimento a questão política do que no passado. E onde isso reflete no marketing político, por exemplo? A gente conversou agora há pouco. Existe um grande problema do profissional de marketing em querer copiar situações que existiram em outras candidaturas que a gente achava impossível. Por exemplo, Lula se elegeu na primeira candidatura dele. Ele conseguiu. Duda Mendonça se fez por um livro, todo mundo copiou aquele livro do cara e vamos fazer exatamente o que o Duda Mendonça fez, que a gente vai conseguir também. Ninguém conseguiu. No caso do Duda Mendonça, até acho que não foi nem questão do marketing político, foi uma outra questão. Foi alinhar o Lula dentro tirar ele da ideia de colocar o sistema dele e alinhar ele no sistema que já estava sendo operado. Que o próprio PT vinha construindo ao longo de anos. Essa imagem de revolucionário, né, comunista revolucionário, para com essa ideia, por enquanto, de você criar o teu sistema de comunismo de uma hora para outra aqui. Que não vai dar certo. Então, entra no sistema dos caras que os caras estão agora, para você conseguir. Não foi nem... Eu acho que nem foi mérito do marketing. O único mérito do marketing que teve nesse caso ali foi o fato de mudar o estereótipo dele. Né? No resto, eles só colocaram em prática o que Gramsci lá atrás, no passado, exato, incutiu nas universidades, através da cultura, o meio artístico, que subliminarmente foi ganhando corpo. Que se elegeu da mesma forma. E daí o Paz e Amor entrou na onda. As pessoas até não vão discordar de mim porque não conhecem a história do cara. Mas depois que começar a conhecer, vão entender o que eu estou falando. O Nelson Mandela foi a mesma coisa. Nelson Mandela era um revolucionário que veio com um bonzinho, que quer amo todo mundo, se elegeu. Aconteceu a mesma coisa com o Lula. Ovacionado até os dias de hoje, cara. Exato. Então o que acontece, por exemplo, agora com o Bolsonaro? As pessoas olham para o Bolsonaro, que o Bolsonaro fez, e querem copiar o comportamento do cara para tentar se eleger. Não vai conseguir. Porque são situações diferentes. O que de fato acho que pega hoje em dia, não por uma questão só de estratégia de marketing, mas por uma necessidade do marketing político, eu titulei isso dessa forma, chama-se marketing da verdade. Porque por muito tempo atrás o marketing se apoiava em algumas mentiras para criar uma imagem que não era real. Hoje, as pessoas não estão comprando mais isso. E por que o Bolsonaro se mantém como ele se mantém? Porque ele joga pro vento coisas que mesmo que desagrade ouvir de pessoas que não gostam dele hoje, por exemplo. O cara é grosso, mas ele é ele.
Entendeu? É tão contraditório esse termo, essa expressão aí, porque numa época em que as tribos se levantam e dizem que querem ser elas, Exato. que querem que as suas personalidades sejam defendidas, suas identidades sejam respeitadas e defendidas, chegar e dizer assim, olha, eu não gosto porque o cara é grosso, mas é a sua opinião, Porque não são, tipo assim, não são lutas, são pautas, né? Existe uma diferença muito grande entre buscar espaço e buscar respeito. Né? O que bandeiras hoje faz, por exemplo, politicamente fazem, é buscar espaço, não respeito. Por exemplo, cotas. Minha opinião é buscar espaço e não respeito. Né? Porque se for para existir cotas, coloca cotas para pessoas que não são favorecidas financeiramente. Pois é. Beleza. Aí sim. Agora, cotas para pessoas por causa da cor ou por causa de gênero, não. Entendeu? Porque essas pessoas são tão potencialmente intelectuais, tem intelecto potencial para fazer. A Constituição ela garante direito a todos. Exato. Ela não faz exceção. Eles têm potencial para ser o que eles quiserem, entende? Independente de cotas. Ah, porque a gente não tem oportunidade. Pobre também não tem oportunidade. E por que não coloca cotas para eles? Para as pessoas que são menos favorecidas financeiramente, né? Aí você vê a contradição das pautas. Aí você percebe que o marketing político ele não pode mais defender pautas que levem à ideologia. Por exemplo, o povo não quer saber mais se vai ter bandeira colorida lá fora. Ele quer saber se ele vai ter comida na mesa. Claro. Eles não querem saber se o cara é pardo, é amarelo, é negro. Ele não quer saber disso. Ele quer saber se, independente da cor, eles vão ter emprego. No final das contas é isso. Então o que acontece? Eu vou ter a oportunidade de gerar o seu próprio negócio. Capitalismo. É capitalismo. Então assim, não importa mais. Por isso que o marketing político se apoia nisso, não cresce. Porque as pessoas não compram mais essas ideologias. Isso justifica o porquê que ainda, por mais que a mídia lute e fale que não noticie, né? Porque, vou te dar um outro exemplo disso que eu nunca vi isso na minha vida. Né? Bolsonaro foi para os Estados Unidos e fez uma motociata lá. Meu Deus do céu. Eu vibrei com aquilo. Não, calma. É tipo assim, as pessoas... Ninguém da mídia noticiou isso aqui. Não. Isso fez só com que... o YouTube sim, né? A rede social sim. Calma, mas isso fez com que o maior âncora do mundo, da Fox News, viesse pro Brasil entrevistar o cara. Quem é você? Olha o que você está fazendo. E quando o cara foi entrevistado, em que a mídia levou o que o Bolsonaro é nos Estados Unidos... No mundo, ele é referência em pautas. Os maiores influenciadores americanos começaram a falar, pelo amor de Deus, tá esse cara pra cá. Eu tava lendo as postagens em Twitter dos influenciadores americanos, os caras dizendo assim, convence ele a ser presidente dos Estados Unidos. Como é que eu tiro o meu título pra votar nele no Brasil? Por que eu tô dizendo isso? Estou exaltando o Bolsonaro? Não. Estou mostrando que aquilo que o Bolsonaro está sendo comprado no mundo. Interessa as pessoas que fala que você acabou de falou de Enéas. Que coincidentemente, são as mesmas pessoas que levaram a bilheteria de um filme conservador lá em cima. Viu como um comportamento humano liga as duas coisas? O mundo tem um viés conservador, por mais que o progressismo tenha sido colocado goela abaixo nas pessoas. Eu gosto da sua fala, Fatah. Sabe por que eu gosto da sua fala? Porque ela me traz esperança. Muitas vezes o brasileiro ele se envolve numa espiral de silêncio sem dizer, eu não vou me meter nessa discussão, eu não vou falar sobre esse assunto, quando na verdade deve se posicionar. As eleições 2022 para o Brasil, elas são é a mais importante do mundo, Ela isso já foi até... Não, as eleições não apenas no Brasil, mas no mundo. Ela tem uma repercussão extremamente importante, em especial no Brasil. Para nós brasileiros, vai definir tudo. Tudo. E é impossível não falar de marcas e não falar disso. Porque se eu prezo pelo processo de construção de marcas, eu tenho que prezar pela economia do país. Sim. E a economia do país está extremamente comprometida se essas eleições forem por um rumo que não apontar pela preferência do que as pessoas estão mostrando. Justo. Não estou falando de pesquisa, porque para mim, eu nem acredito em pesquisa. Agora, é notório que o Brasil é um país conservador, claro. que um país clama para ter um apelo capitalista muito mais forte do que já sempre teve. Isso é notório, isso não preciso nem falar. E que eu tenho esperança de que futuramente a nossa economia seja uma das mais poderosas do mundo se as coisas saírem como eu torço para que saiam.
E nós não podemos abrir mão disso, sabe, Fatá? Não podemos, não dá tempo disso. Esse ano é decisivo, extremamente decisivo. O brasileiro despertou para a política, mas nós não podemos esquecer que a tua área, a publicidade, a propaganda, ela é pro bem e é pro mal também. Quando ela quer dissuadir, quando ela quer mentir, quando ela quer transformar a mente de alguém, ela consegue. Nós vivemos muitos anos nisso. Então, assim, a tua fala me traz esperança, porque eu penso assim, não, nós somos a maioria e a verdade vai prevalecer ao final da história. Na verdade, assim, a propaganda, ela pode abraçar aquilo para que ela foi criada, mas como ela pode ser usada para aquilo que não foi, que talvez prejudique pessoas. Que podem ser Nós falamos agora da famosa frase que quem lacra não lucra, né? E quando você percebe que a propaganda ela parte para pautas, ela passa a ser uma arma maléfica, né? E que talvez não corresponda ao objetivo dela, que é gerar lucro para uma marca. Né? Isso, quem perde, além dos consumidores, são as próprias marcas que não demandam crescimento, nem gestam elas de forma concisa e sólida no mercado e tudo mais. Agora, o que nós temos que entender nesse processo todo de marca e de política, que infelizmente a gente não pode desatrelar uma coisa da outra, porque principalmente o Brasil, tudo que vai acontecer daqui em diante depende disso, né? Qualquer tipo de mercado, seja da comunicação, seja qualquer tipo de mercado, vai sofrer consequências. Vai sofrer consequências, né? E o importante é entender que se você tem ferramentas para trabalhar a comunicação, que seja feito de maneira correta. Seja feito de maneira consciente. E que não abrace modinhas. Meu né? Deus, como tá feio isso, tá rapaz. Tá feio. Eu costumo dizer assim que você começa a perceber o que é pauta e o que é verdade. Eu gosto de colocar como pauta, porque pauta para mim soa volúvel, assim, passageiro. Vazio, pequeno. Vazio, exato. Quando você, por exemplo, esse tempo atrás eu estava conversando com os amigos assim, como isso se contradiz, né? A gente vê, por exemplo, as mídias sociais hoje tendo um apelo de likes e de visibilidade, de audiência com o próprio corpo. Né? E na década de 90, se levantou aquelas que diziam que propagandas de cerveja usavam o corpo da mulher como objeto. Né? Então isso se contradiz. E parece que você vê o que é pauta. Né? Só é desculpa. Né? Então, assim, eu não quero que esteja ali, mas aqui eu posso fazer. Justo. Entende? Eu costumo dizer que quando existe uma desculpa e existe um propósito, né? E você vê propagandas sendo usadas com propósito e ideologias como desculpa. Justo, exatamente. Entendeu? Isso. E o quanto a mulher tem se desvalorizado. Eu digo, esses dias eu estava comentando que nós vivemos a era grega. Né? A era grega, o corpo escultural, aquela beleza, uma realidade, uma comparação com aquilo que é o ideal e tal, aquela atriz, aquele artista, ou aquele profissional que usa o corpo para, vamos dizer assim, para ter milhões, né, de um dinheiro, um capitalismo bem parrudo, quando na verdade não é a realidade da maioria que tem que ralar, tem que batalhar, não consegue... O Instagram tem até a fama disso, né? Meu Deus. Você fala assim, minha vida de Instagram, porque já sabe que não é real. Né? Mas assim, eu não critico, eu não julgo as pessoas que busquem uma estética corporal. Cada um, né, busca. Agora, eu acho um pouco tanto hipócrita as pessoas elas condenarem a propaganda por causa desse tipo de coisa, mas na vida delas agirem dessa mesma forma. Né? Isso eu acho hipocrisia. Então, assim, se é para ter um propósito, ótimo. Propaganda, beleza, não expomos mais isso, né? Mas então, viva aquilo que você cobrou da propaganda anteriormente. Seja aquilo que você cobrou, né? Eu não gosto e não vou receber produtos que usem a mulher como objeto. Mas então não se coloque como tal. Né? Justo, Então, assim, porque senão passa a ser só uma desculpa. Esses dias atrás,
eu estava assistindo um debate sobre o feminismo e que eu acho que, na verdade, o feminismo, talvez ele até tenha nascido com pautas genuínas, mas ele começou a se perder com desculpinhas e em vez de propósitos, entendeu? E tanto que Margaret Thatcher tem aquela frase fantástica, a mulher mais forte, né, da Dama de Ferro. A Dama de Ferro disse que o feminismo é um veneno. E as pessoas têm visto isso nesses últimos dias. Onde, esse tempo atrás, parece que o feminismo ele busca um espaço para que a mulher seja tudo aquilo que não presta no homem. Né? Porque, veja só, o quanto isso é contraditório. Porque se o feminismo buscasse respeito, elas não fariam, não se colocariam no escopo de objeto o qual elas criticavam anteriormente, né? Exatamente. Aqui o livro da Ana Campaolo fala muito bem disso, que desde a primeira reunião feminista que aconteceu, esse livro é fantástico, ele transita na história de uma forma assim, muito positiva e esclarecedora. E ele você vê que a capa de João Batista. É a cabeça de João Batista, né? O que uma mulher pode fazer, né? Quando ela quer. E ela trabalha muito que desde o primeiro instante. Ela precisou, inclusive, da igreja para realizar suas primeiras reuniões. Ela precisava do apoio do patriarcado para que ela pudesse começar a sua primeira bandeira. Mas aos primeiros passos, tudo que ela deixou muito claro que ela queria poder. E esse poder não é para simplesmente dizer assim, ok, eu sou poderosa agora, é para destruição realmente. Né? Aí ele vai progredindo de uma forma, eu não tenho outra palavra para explicar, demoníaca, de uma forma demoníaca, desestruturando totalmente a sociedade, a ponto de dizer que quer destruir a família, a ponto de dizer que, sim, a defesa, as pautas que pares precisam seres iguais, podem viver de uma forma muito mais harmoniosa e muito mais feliz, porque essa é o princípio de tudo. Desde o primeiro momento, o objetivo é a destruição das tradições, dos valores judaicos cristãos. Pendendo agora a nossa conversa para uma ideia, para uma linguagem mais de fé, de compreensão de quem é o nosso Criador, de quem é o nosso Redentor, nós entendemos que é uma ideia completamente contrária àquilo que a tradição judaico-cristã nos trouxe a humanidade até aqui. Foi ela que construiu, foi essa tradição judaico-cristã que construiu a sociedade e nos trouxe até aqui. Né? E claro que paralelo a essas pautas, como você mesmo disse, que é tudo muito vazio, só faz barulho e que tem destruído muita gente. Certo, o resultado disso, as pessoas ainda não conseguiram compreender, elas ficam tão aí hipnotizadas, é porque é direito disso, é porque é direito daquilo, é porque temos que fazer assim, que elas esqueceram realmente quem elas são em Cristo. Elas esqueceram que elas são em Deus, elas esqueceram que aqui é tudo passageiro. Não é verdade? Que não é aqui que nosso tempo não pode ser gasto dessa maneira. Mas Satanás sabe muito bem que ele vai distrair todo mundo para que a gente se mate aqui. E aí fica aquela coisa que você falou, é cota daqui, é direito ali, é briga aqui, quem grita mais alto. É lógico que nós, agora nessa guerra, nessa batalha, eu acho que conservador nenhum deve ficar de bracinho cruzado falando assim, vamos orar apenas. Nosso posicionamento tem que ser claro. Existe uma leitura do que a Bíblia fala de maneira muito superficial, que é usado como pretexto justamente para julgar os próprios cristãos. Tá? Essa é uma questão de dizer, você é armamentista, mas é cristão. É pessoas que não leem a Bíblia. Por favor. Né? O povo judeu foi forjado na guerra. Meu Deus do céu, é só ler a Bíblia. Foi forjado na guerra. Vamos colocar um personagem mais sanguíneo que eu posso colocar na Bíblia, que era segundo o coração de Deus, era Davi. E foi pra guerra com ordem de Deus, com direção dele, venceu guerras. Enfim, essas pessoas têm uma leitura muito superficial e usam como pretexto para tentar jogar contra o próprio conservadorismo isso. Eu vejo assim, a sociedade, ela tá abraçando uma causa, nós falamos isso um pouco antes de começar a entrevista, que a sociedade não gosto de generalizar, porque eu nem acredito nessa generalização, eu acredito que existe um grito midiático só por causa disso, mas assim, existe o efeito de cozinhar uma rã
na água fria, começar na água fria. Ela nem percebe que vai morrer. Né? Ela cozinha que nem percebe que morreu. E algumas pessoas passam por esse processo dentro da introdução do marxismo, né? Essas cotas, como se eu vou castalizar a sociedade em diferentes, né? Burguesia e proletariados, o negro contra o branco, o hétero contra o homo. Eles criam uma bagunça para depois entrar com uma solução que não faz sentido nenhum. Exato, porque veja só, o marxismo ele parte disso, é dividir para conquistar. Eu divido uma sociedade, cada grupo fica mais fraco, se fragilizam, todos um contra o outro. Quando eu governar, nenhum vai apoiar o outro e eu domino. Justo. Ponto. É assim que vai funcionar o marxismo. Enquanto uma sociedade discute que eu sou melhor porque eu sou hétero ou eu sou melhor porque eu sou homo, as pessoas deviam falar o seguinte: nós somos seres humanos e devíamos todos estar juntos. Né? E é isso que o conservadorismo faz, só que as pessoas rotulam isso. O cristianismo sempre ensinou isso para as pessoas. Sim. Né? Mas o cristianismo condena o homossexualismo. Entenda uma coisa é a prática, outra coisa é a pessoa. Jesus veio para amar o mundo e não para julgar o mundo. Justo. Né? Não significa que ele aceite isso. Sim. Significa que ele ame isso. Uma vez eu falo para meus amigos assim: o grande problema da humanidade é a falta de interpretação de texto. Não interpreta texto. Quando Jesus fala que amou o mundo, nós queremos achar que o amor de Jesus é aquele amor que nós achamos que é o certo. É o seletivo, segundo a minha, né? Segundo o meu amor. Ele ama como aquilo eu amo. que traduz para mim, né? Exato. Então, assim, amar as pessoas não significa aceitá-las. Certo? Eu posso amar uma pessoa que talvez faça mal a mim, mas não significa que eu tenha que aceitar tudo que ela faz. Claro. Comigo. Ô, louco. Então, assim, então as pessoas elas distorcem o que biblicamente o que a Bíblia fala. Eu acho que a distorção aí é bem focada, é bem um propósito claro, e o mundo espiritual é muito real. As pessoas às vezes pensam que não. Mas o mundo espiritual é muito real. Sim. É uma distração que essas pautas trazem para o nosso cotidiano, que a gente não se debruça diante da palavra para conhecer mais o que Deus realmente pensa a respeito de como nós podemos. Ali está o manual de tudo. Ali está escrito como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos analisar. E ele é o primeiro a dizer: a justiça é minha, a vingança também. E uma coisa que eu fico muito preocupado, assim, que vale dizer, que independente a ideologia das pessoas que vão estar assistindo, independente o credo, a crença, claro. É interessante entender assim que antes de julgarem um livro como é machista, é homofóbico, leiam, sabe? Busque a leitura. Independente, sabe? Porque assim, as pessoas, eu leio qualquer literatura até, sei lá, até de outra religião, mas não leio a Bíblia. Por que será? O que será que tem ali dentro que pode libertar você? Justo. Entendeu? É isso. Então leiam, sabe? Tipo, antes de julgar que aquilo ali é assim, é assado, procurem um contexto, estudem aquilo ali. Por que a Bíblia é um livro que as pessoas não buscam estudá-la, só julgá-la? Né? Por que tem esse apelo contra, sabe? Eu sou uma pessoa que sou provocado pelo não faça isso. Por quê? Por que você não quer que eu faça isso? Por que você não quer que eu conheça isso? Então, acho que foi isso. Eu sou cristão, acho que não preciso, né? Acho que tá bem claro. Tá bem claro. Mas o que me levou a crer em Cristo foi justamente isso. Não busque. Por que você vai buscar Cristo? Nada a ver, cristianismo. Pô, você tá fora, cristianismo é algo nada a ver. Pensar que a Europa tá todinha assim, praticamente. E foi justamente isso. Foi justamente isso que me fez. Não, eu quero saber o que tem aí. É aí que te provocou. É que me provocou. Por que não? Sabe? E isso me levou ao cristianismo. Então, assim, as pessoas que julgam o cristianismo, que julgam a Bíblia, que julgam, que relatam que ela é... Vai ler, leia. Porque eu tenho certeza que as pessoas que acham isso nunca pegaram uma para ler. E quem já lê, leia mais. E leia mais. Queira saber mais. Busque ali, mais. Veja só, uma coisa que vamos jogar pro cotidiano. A maior economia do mundo e a constituição mais sólida do mundo foi baseada nela.
que é a americana. A Constituição americana foi baseada na Bíblia. E hoje a economia mais potente do planeta é a força militar mais potente do planeta e é a Constituição mais sólida do planeta. Lamentavelmente, ideologicamente, está implodindo de dentro para fora. Mas acontece, inclusive a própria Bíblia já prevê. Esse livro é incrível porque até isso ele prevê, sabe? E ele continua sendo atual, sabe? Então, assim, enquanto as pessoas... esses dias atrás eu vi uma frase do Billy Graham que eu achei fantástica, que ele fala assim... Que poder aquele. Jesus poderia ter sido... Se Jesus falou que era Deus e não era, ele era um louco e precisaria de tratamento mental. Se Jesus era Deus e veio para a Terra, e eu acho que ele era Deus e ele veio para a Terra, eu preciso ter um tratamento mental, porque eu acho. Agora, se Jesus de fato é Deus, como eu creio que é Deus, eu não posso provar cientificamente. A única prova que eu posso ter é porque ele muda a vida das pessoas concisamente. Isso é fé. Isso é fé. Então, assim, como é que eu posso provar que Jesus é Deus? Eu não posso. Mas eu posso mostrar as pessoas que mudaram as suas vidas por causa dele. Coisa linda. Entendeu? Então, assim, eu não consigo ver, por exemplo, em nenhuma ideologia dessas, algo que te traga paz. Mas eu consigo ver, no meio do olho do furacão, a paz na Bíblia, no que a Bíblia me traz. É verdade. Que lindo. Gustavo, a gente precisaria ficar assim umas 2 horas batendo papo, né? Mas vamos chegar lá. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Eu agradeço demais. Espero que não seja uma única vez que você venha aqui. Não, eu estou à disposição. Sempre que vocês quiserem conversar. Esmiuçar um pouco mais sobre marca, sobre essa questão política também, que é tão importante nos dias atuais. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais esclarecimento vamos trazer. Eu acho que a palavra de Deus e essa bela rápida pincelada que demos aqui a respeito da palavra de Deus, ela também deve ser atual, ela não pode ser esquecida. Os judeus transmitiam de geração em geração, é assim, comunicando. Exato, exatamente. Comunicando, e a gente precisa, porque para não chegar onde muitos países na Europa já estão chegando. Exato. E hoje praticamente nem existem mais igrejas, viraram pubs e tudo mais. E nós não queremos isso, realmente. O único lugar que nós vamos encontrar a paz é com ele, e você falou muito bem isso, graças a Deus temos atalaias para anunciar aqui, ó. Exatamente. O reino dos céus está aí. Obrigada, Fatá, pela presença. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui, adorei a conversa. Que bom. Adorei a conversa, estou à disposição sempre que quiser. Tá certo, só então. chamar. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado também, que foi um bate-papo muito agradável com o nosso querido Gustavo Fatá. Você está convidado para visitar as redes sociais dele. Tá como lá, Fatá? Eu tô como agência por enquanto, tá? Guga BSA no Instagram. Gustavo Fatá, meu perfil do Facebook. E no Facebook, na fanpage também tem o Guga BSA. Eu prometo que eu vou abrir um Instagram para mim, apesar que a vida é tão corrida que a gente não consegue... E quando a gente está nesse campo aqui da comunicação, você não tem paciência com o Instagram, Não tem, casa de Ferreira espeta de pau. Eu não tenho muita paciência com o Instagram, mas vai lá. É isso aí, gente. Obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Esperamos que vocês, na próxima semana estejam conosco. Você que ainda não é inscrito no canal, dá essa moral para mim, se inscreva, compartilhe, comente, interaja conosco. É muito importante sua interação, porque faz com que o YouTube entenda que esse assunto aqui é um assunto relevante e mais pessoas venham também curtir o nosso trabalho. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela audiência. Valeu, gente. Tchau, tchau.